O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. Dr. Roberto, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV da Transparência. Eu pergunto ao senhor, o senhor já está realmente totalmente desligado do PDT? Primeiro, Edson, prazer voltar aqui, conversar com você e, obviamente, com a sua audiência. Sim, eu me desfiliei formalmente do partido. Na semana seguinte em que anunciei a saída do PDT, eu já enviei uma correspondência formal ao partido, me desligando não só das funções partidárias que eu ocupava, eu era membro do Diretório Nacional, presidia também o Diretório Municipal e fiz não só a desfiliação formal junto ao Tribunal Eleitoral, como também comuniquei a minha saída desses órgãos colegiados do PDT. Então, estou agora sem filiação por enquanto. Bom, o senhor, eu já ia perguntar exatamente se o senhor estava no limbo ou já teria alguma filiação. Mas o senhor tem já pretensões de se filiar a um partido, e esse partido é realmente o União Brasil, depois que foi firmada essa federação do União Brasil com o PP, Partido Progressista? Sim, eu tive contatos já com a direção estadual, que aqui é presidido pelo capitão Wagner. Também tive contato com o presidente nacional do partido, que é o Rueda, com o presidente da fundação do partido, que é o ex-prefeito, meu colega como prefeito por 8 anos, eu aqui, ele em Salvador, o Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto. E também tive contato também com o presidente do Progressista, que é o senador Ciro Nogueira. Eu estou falando do senador Ciro Nogueira porque a indicação é a formalização de uma federação. Apesar dos dois partidos continuarem mantidos enquanto instituições partidárias próprias, no caso União Brasil e o Progressista, eles irão funcionar por 4 anos, como prevê a lei da federação, enquanto um único partido, a única federação partidária. E tão logo o combinado nosso com a direção estadual e com a direção nacional do União Brasil, foi tão logo acontecesse a formalização dessa federação dos dois partidos, eu me filiaria. Há uma previsão que ela aconteça agora na primeira quinzena de julho. A partir do dia 9 começarão os encontros dos dois partidos e se imagina que em poucos dias isso tenha um desfecho e haja a formalização do que será um novo partido, a Federação União Brasil Progressista, que contará inclusive com 106 deputados federais, será a maior força partidária do país. E aqui também no estado do Ceará irá ter uma força importante, porque terá uma bancada federal de 5 federais, no caso 4 federais do União Brasil e um deputado federal do Progressistas, então é uma bancada muito significativa. Na Assembleia, hoje são 4 deputados do União Brasil e 3 deputados do Progressista. Então, de fato, passa a ser uma força partidária nacional e estadual de muita relevância. E eu deverei oficializar aqui no ato, aqui em Fortaleza, convidando membros do partido aqui do estado, mas também convidando nomes nacionais do partido, logo em seguida. Então, obviamente que tão logo se concretize, nossa primeira tarefa será fazer os convites e tentar conciliar uma data em que a gente possa juntar aí o maior número possível de filiados do estado e também de fora do estado. Isso para marcar a sua filiação? Para marcar a filiação e a oficialização da nossa entrada no União Brasil e a partir da filiação do União Brasil, agora também na Federação União Brasil Progressista, terá o nome de UP, União Progressista. Doutor Roberto, o senhor, durante todo esse tempo que esteve no PDT, formou um grupo de amigos que o mundo político cearense dizia que o senhor tinha os seus liderados dentro do PDT. Quando houve aquela cisão no PDT, em 2022, um grupo ficou com o senhor, dentre eles 3 deputados estaduais, depois foi acrescido mais um deputado estadual e alguns vereadores de Fortaleza.
nessa mudança do senhor, quando o senhor sai do PDT e vai se filiar ao União Brasil, esses seus amigos, tidos como liderados, o acompanharão ou não há ainda nenhuma conversação com relação a isso, ou há uma conversação em relação a isso e essa filiação, ida deles para onde o senhor está posteriormente? Primeiro dizer que toda a minha decisão de ter saído do PDT e ter me filiado à União Brasil, né, ainda não me filiado, mas de me filiar à União Brasil, foi conversada, construída com esse grupo político nosso, que continua no PDT, boa parte dele. Conversei com o governador, ex-governador, ministro Ciro Gomes, com o ex-prefeito Sarto, conversei com vereadores da cidade de Fortaleza, com militantes que não exercem cargos eletivos, mas que são quadros importantes desse nosso grupo político, enquanto gestores, enquanto pensadores também do nosso projeto, e conversei, obviamente, também com os 4 deputados estaduais do PDT. Como eles têm um prazo, né, os mandatários atuais, deputados federais e estaduais, têm um prazo até abril do próximo ano para tomarem essa decisão para qual partido seguirão. Então, obviamente que eles irão avaliar a circunstância até abril do próximo ano. Eu, obviamente, adorarei e trabalharei para que eles venham também para o partido, mas respeitarei, obviamente, a decisão de cada um dos 4, e o mais importante é contar com a amizade, com a lealdade, com a confiança e com o trabalho que a gente tem construído a muitas mãos enquanto grupo político na oposição aqui ao projeto que eu considero fracassado, de retrocessos do PT aqui no Ceará. Então vamos avaliar as circunstâncias eleitorais de cada um, obviamente, cada um vai avaliar a sua circunstância, né? E vamos avaliar também a circunstância dessa frente de oposição. Eu estou indo para o União Progressista, mas há outras forças partidárias que estão compondo, né, essa oposição, que são importantes e que precisam ser também, a gente precisa conversar com cada uma delas na construção das chapas proporcionais do próximo ano. Tentar ser útil no que eu puder, ajudando não só o meu futuro partido, mas também outras forças partidárias de oposição. E aí estão no rol dos partidos de oposição, nesse momento, o próprio União Progressista, né, o PL, o PSDB e também o Avante. Esses são os partidos que hoje, né, são partidos publicamente, declaradamente de oposição ao projeto do PT aqui no estado do Ceará. O senhor falou que tinha conversado também, o senhor nominou alguns pedetistas e citou o ex-governador Ciro Gomes. Tem se falado muito ultimamente que ele também deverá deixar o PDT e aí seguiria para o PSDB. Nessa sua conversa com ele, apareceu essa ideia de ele sair e ir para o PSD ou não, o PSDB ou não? No momento que tratei da minha desfiliação e filiação à União Brasil, nós não conversamos sobre a filiação do próprio Ciro, né? O Ciro continua filiado ao PDT, tem um convite público, inclusive já acompanhado pela própria imprensa nacional e estadual, do PSDB para um eventual ingresso dele, né, no partido. Mas até onde eu tenho conhecimento, o Ciro ainda não tomou essa decisão de que se ficará no PDT ou seguirá eventualmente para o PSDB. Então essa é uma decisão ainda não tomada. O Ciro continua afiliado aos quadros, né, do PDT. Aqui eu vou fazer 2 perguntas numa só. O senhor falou aí que, junto com os outros partidos que formarão esse grupo de oposição, o senhor ia conversar com todos, tentando organizar uma chapa proporcional. Isso foi um engano do senhor, dizer que vai estar trabalhando na chapa proporcional, ou já está acertado que o senhor vai para uma majoritária e... Não, o que eu falei é que
que, como membro de uma frente de oposição, e essa frente conta com vários quadros, você tem no PL lideranças como o André, o Carmelo, a Priscila, dentro da União Brasil, né, o Wagner, que é o presidente, mais outros três deputados federais que estão interessados, obviamente, também na montagem da sua chapa. Você tem o PSDB também com a ambição de fazer deputado federal e fazer uma bancada de deputado estadual. E como membro desse coletivo, envolvo o senador Tasso, o ex-governador Ciro, as lideranças jovens do PL e eleitoralmente fortes do PL, o capitão Wagner, o Danilo, por exemplo. Há uma preocupação nossa coletiva com essas oposições, né, da gente montar, faz parte do projeto majoritário, quem quer que o represente, faz parte do fortalecimento do projeto majoritário, montar chapas fortes, em especial para o Parlamento Federal. Essa é a grande ambição de todos os partidos. Hoje, em virtude do tempo de TV, em virtude do fundo eleitoral, em virtude da relevância que o Congresso Nacional passou a ter nos últimos anos, há uma preocupação nacionalmente dos partidos, isso acaba se espelhando em nível estadual, em montar chapas competitivas, fortes, que façam o maior número possível de deputados federais. Eu estimo, e não quero aqui estar chutando quantos em cada partido, mas a gente fazendo um exercício, eu com o pessoal do PL, com o pessoal do União Brasil, do próprio PSDB, nós estimamos que é possível que esses três partidos apenas, PL, UP e o PSDB, possam fazer com muito pé no chão, possam fazer mais da metade da bancada federal cearense. Isso é importante pela mensagem política que a gente está dando para o futuro Congresso em Brasília, mas isso é também importante para o projeto majoritário das forças de oposição. Então, com os pés no chão, por isso que eu digo que tenho dito que a gente está conversando entre a gente para, obviamente, cada partido preocupado com a sua chapa proporcional, mas também entendendo que quanto mais parlamentares a oposição fizer aqui no estado do Ceará, melhor será para essa frente de oposição ter força em Brasília, mas certamente, de forma pragmática, será também muito importante para o fortalecimento da chapa majoritária que eventualmente venha a ser construída. Não foi um ato falho, não. A bancada cearense da Câmara dos Deputados, que será eleita em 2026, será acrescida de um deputado, são 23. Então, quando você fala na metade, o mais um deve estar pensando em 12. Exatamente. Hoje os analistas políticos que nós temos aí estão dizendo que é possível que o União Brasil faça os 5 deputados que tem hoje, né? O PL que venha a fazer também 5 deputados. Ou 6, viu? Né? Aí o senhor está contando com mais um do PSDB, com mais um do... Exatamente. Boa bancada. É uma bancada forte. E assim, isso dá, Edson, isso dá base também para a construção do projeto majoritário. A gente tendo candidaturas proporcionais fiéis ao projeto majoritário e com força eleitoral, nós teremos alguns candidatos que terão votações, na minha cabeça, muito expressivas. Eu não quero aqui citar para não gerar ciúme, mas pelo menos um deles eu posso citar, né? A candidatura, por exemplo, do André Fernandes deverá ser uma candidatura muito bem votada, historicamente bem votada, em virtude já do histórico dele de votação enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal, mas principalmente pela excelente performance que teve nessa última campanha de Fortaleza. E vou parar por aqui para não cometer nenhuma omissão. Como? Ciumadas e omissões. Mas a gente tem muita fé, inclusive, de candidaturas dentro da União Progressista, que serão candidaturas fortes, eventualmente muito fortes, e que podem ajudar também a composição dessa chapa proporcional dentro do UP. Doutor Roberto, o senhor conversou bem ou conversou muito? Bem e muito. Com os dirigentes dessa federação, com o presidente do União Brasil, o deputado Rueda, e com o
dirigente máximo do PP, o senador Ciro Nogueira. Adiantou-se nessa conversa alguma coisa em relação à disputa majoritária no Ceará? Sim, há uma disposição de ambos, né? Obviamente que a preocupação são duas lideranças nacionais de dois partidos muito importantes hoje no Congresso Nacional e são duas lideranças que estão preocupadas, obviamente, com o futuro do Brasil primeiro. Essa é a grande prioridade, inclusive, dita pelos dois, da formação da federação. É construir um projeto que dê alternativa ou com a candidatura própria, ou em apoio a uma outra candidatura de oposição, né, ao Brasil. Então, a federação deverá seguir o caminho de oposição na eleição de 2026 ao projeto do PT. Essa foi a sinalização que eu recebi de ambos. E também, mais especificamente até do presidente da União Brasil, né, uma disposição, inclusive, da federação, porque aqui no estado do Ceará, em virtude da União Brasil ter 4 deputados federais, o comando da federação ficará com a União Brasil. Houve lá um entendimento entre os dois partidos que aonde houvesse uma bancada bem superior à outra, o partido que tem a maior bancada, mais deputados federais no estado. Isso tem algumas exceções, porque há bancadas que são semelhantes, mas em 18 estados, pelo menos, ficou acordado de forma logo imediata que, em virtude de bancadas de um partido serem maiores do que a do outro, o partido com a maior bancada ficaria no comando da federação. E aqui, no caso, União Brasil é quem terá o comando da federação. E a sinalização que tive, inclusive recente, do presidente Rueda, é que aqui também no Ceará, o União Brasil irá compor a frente de oposição ao PT em 2026 e com desejo, inclusive, de participar da composição majoritária, né, dessa frente de oposições para o próximo ano. Então, há não só a disposição de estar na oposição em 2026 aqui no Ceará, mas principalmente de compor a chapa majoritária que irá se apresentar aqui no estado do Ceará no próximo ano.